Oi, pessoal. Muita gente está me perguntando ainda sobre viagens e então vou fazer mais um vídeo aqui explicando. Já tem um aí, se você acompanhar no meu canal, se inscreve lá, clica ali no botão também para você ver, receber as atualizações, né? Quando eu posto, né? E atualizo aqui as informações, porque tudo está mudando muito rápido. Eu já falei sobre pessoas que querem sair do Brasil e entrar aqui na Inglaterra, né? Agora eu vou falar sobre pessoas que estão aqui, brasileiros que estão aqui na Inglaterra e querem voltar para o Brasil. Tem duas coisas, né? Esse assunto sempre tem que dividir em dois pontos. Uma coisa são os voos e a outra coisa é que passaporte você tem, se você é autorizado ou não a entrar nesse país e com que restrições, né? A primeira dificuldade para o brasileiro que está no Reino Unido, né, que está na Inglaterra, melhor dizendo, e quer voltar para o Brasil, ou quer viajar para o Brasil, é encontrar um voo direto. Voos diretos não existem mais, estão suspensos todos os voos da América do Sul para cá e vice-versa, né? Dos dois sentidos. Então, você direto, você não consegue voar, por exemplo, Londres-São Paulo. Você vai ter que ir para um outro país. Eu já conheço casos, eu tenho um amigo ainda que eu falava ontem, está indo a Doha, para de Doha e para o Brasil. Então você vê, se você já tem a passagem aérea, você tem que entrar em contato com a sua companhia, com o seu agente de viagens, tentar mudar, ver se há um endosso ou não, ou eles devolvem parte do dinheiro, depende do tipo de passagem que você comprou, ou tem que comprar uma nova passagem. Então aí a gente já vê que começam as complicações. Mas se você é brasileiro, você sim pode voltar para o Brasil. Tem que cumprir medidas, que são medidas que quase todos os países estão exigindo, que é o seguinte: você tem passaporte brasileiro, quer entrar no Brasil. Você precisa fazer um teste, precisa sim, de PCR, um teste negativo de coronavírus. Você precisa ter esse teste para conseguir entrar. E também precisa ir lá no site da Anvisa e preencher um formulário online com as informações, né? O que está complicando? Vou dar só dois exemplos de dois países que estão mudando as regras dos testes. Então, viajar vai ter outra cara por um bom tempo, pelo menos. Parece que a questão de um teste antes de embarcar está se consolidando como uma regra aí em quase todos os países, mas a gente já começa a ver alguns detalhes diferentes. Na Alemanha, por exemplo, dependendo do país que você vem, não é mais um teste negativo 72 horas antes de viajar, 48 horas. Na Holanda, a mudança vai acontecer a partir da semana que vem e é um teste negativo 24 horas antes de você viajar. Então, isso, se a gente olhar na pandemia, outras regulamentações, pode ser uma tendência que venha a ser replicada em outros países. Esse formulário que você precisa preencher em quase todos os locais, os países, você precisa, tem algum tipo de informação que você precisa fornecer antes de embarcar. Voltando à questão da Alemanha, é importante porque a Alemanha foi um país que foi muito bem na primeira fase da pandemia e hoje vive uma situação muito difícil. Começou um lockdown lá em novembro, em dezembro, antes do Natal, houve uma pressão muito grande. A Angela Merkel colocou restrições mais fortes, fechou lojas, fechou escolas e agora ela anuncia que estende esse lockdown até 14 de fevereiro. Então, por um tempo maior. E o que ela está divulgando, a Angela Merkel, que existe a necessidade de um controle das fronteiras para visitantes ou passageiros que vêm de países que têm novas variantes do vírus. E aí isso aí interessa os brasileiros, porque a gente sabe que as variantes que estão sendo observadas com mais atenção agora é a variante que está no Brasil e também na África do Sul. A Angela Merkel gostaria que o bloco europeu agisse, né, tomasse uma decisão em conjunto e não cada país, como está agora, tomar a sua própria decisão. Isso aconteceu no início da pandemia, mas o bloco, a ideia dela é, numa reunião entre hoje e amanhã, defender essa ideia que seja uma determinação. E aí complicaria, porque se você está vindo do Brasil, se isso for realmente aprovado, você está vindo do Brasil, você ainda pode fazer escala ou pode entrar em alguns países para chegar aqui, por exemplo, na Inglaterra. Se a determinação mudar, vamos ver como é que ela seria, é uma coisa para ser observada, então tenha atenção se você está fazendo esses trajetos. Outra coisa, eu falei primeiro das diferenças dos testes de PCR, né? Então, que já tem países não exigindo mais 72 horas, mas
48 horas antes de viajar e até 24 horas antes de viajar. A outra coisa é a questão das máscaras. Vocês devem ter observado na posse do Joe Biden, muita gente tinha a máscara mais cirúrgica ou mais grossa, aquela máscara branca que protege mais, e depois uma máscara bonitinha para fazer estilo, para compor o seu visual, ou até por uma questão, né, não só por uma questão de aparência, porque gosta de usar assim. Mas há uma mudança também nesse sentido, e vem da Alemanha também, uma mudança na exigência da máscara a ser usada. Por exemplo, no transporte público não vai poder ser qualquer máscara, não vai poder ser uma máscara de lycra. Por exemplo, na Alemanha, você precisa de uma máscara específica com maior proteção. E isso, preste atenção, pode ser uma tendência. O que a gente viu nessa pandemia, né? Os países, um começou com lockdown, outros começaram, a gente está vendo essa questão dos testes antes de viajar, foi uma tendência que está sendo seguida em outros países. Também tem os toques de recolher, o fechamento, né, da indústria do entretenimento, ou de restaurantes, mais cedo restringir, né, a circulação de pessoas à noite, também começou num local e depois foi sendo replicado. Então essa questão da máscara, não estou dizendo, fazendo uma previsão que vai acontecer, mas é algo que a gente começa a ver que está sendo pontuada em alguns países, começa a ser exigida. Porque eu, por exemplo, eu já contei para vocês, eu viajei do Brasil, eu fui a Madrid e depois de Madrid fui para Londres. Quando eu estava em Madrid, as autoridades ali, num dos controles, uma pessoa estava com uma máscara, o policial não deixou ela passar com o tipo de máscara que ela tinha. Até eu tinha uma máscara extra na bolsa, cedi para ela, ele disse, essa máscara, a senhora, não é autorizada a entrar aqui. Então, por isso que eu tenho reforçado, se informe bem com seu agente de viagem, com a companhia aérea, né? Pode ser aqui no meu canal, pode ser na imprensa local para o país que você está se deslocando, porque as regras estão mudando e há muitas diferenças ainda. A gente vai falar sobre isso, eu vou comentar mais, vou trazer mais informações sobre esse trânsito, mas o que se tem para os próximos meses é uma tendência forte. Não se sabe se é um documento oficial que vai ser feito ou não, se os países vão chegar num acordo, mas um passaporte de imunidade é um passaporte de vacinação, porque uma companhia já de cruzeiro já disse, só embarca nos nossos navios quem for vacinado. Então começam aí algumas medidas que a gente vai monitorando e vendo como será, quem sabe, o cenário ou o turismo do futuro. Fernanda Zaffari, direto de Londres.